Olá, como vai? Tudo tranquilo? Firme nos estudos? É isso aí. Tenho certeza que sim, pois muitos concursos estão por vir e você já tem que estar preparado. Na verdade, todo mundo quer passar em concurso, né? Preparar que é bom, aí já é um caminho mais difícil de ser percorrido. Esta é a diferença, quem consegue passar e quem não consegue. Exatamente na perseverança, na continuidade, na disciplina do estudo e na preparação. Quando a gente começa a se preparar para o concurso, a gente tem que ter aquela visão a médio e longo prazo, tem que olhar lá na frente. Tem que falar assim, pô, eu quero passar. E estudando, vai estudando, vai estudando. Na hora que você estiver preparado, na hora que você estiver pronto, com certeza o seu concurso vai chegar, tá? E provavelmente deve estar chegando. Para isso, nós vamos resolver agora mais uma bateria de exercícios, onde nós vamos estar vendo como que as bancas costumam cobrar os temas que acabamos de estudar. Então veremos algumas questões agora sobre direitos políticos, sobre partidos políticos, questões muito interessantes. São questões interessantes principalmente para quem vai fazer concurso na área eleitoral, por exemplo, os TRS, TSE ou outro concurso público onde caem direitos fundamentais, que é uma matéria que nós estamos estudando. Ok? Então, segura aí na poltrona, pegue seu material, caneta, lápis, anote tudo que puder e vamos começar. Primeira questão na sua tela aparecendo agora. Um jovem com 20 anos completos que deseja concorrer a cargo eletivo junto ao executivo ou ao legislativo poderá ser eleito: A. Vice-prefeito, B. Juiz de paz, C. Vereador, D. Prefeito e deputado distrital. E aí, meu querido, que alternativa você marcou? Ele quer saber aqui qual destes cargos políticos este camarada ele pode concorrer, não é verdade? Qual que é o grande tchan dessa questão aqui, o segredo, a chave da felicidade? Ele falou que o camarada tem idade, falou, olha, ele tem 20 anos. Pronto, essa é a informação que você precisava. Se ele tem 20 anos, que cargo político ele pode concorrer? Apenas um cargo político acessível a ele, qualquer vereador, exatamente. Então, ele só pode concorrer ao cargo de vereador. Resposta nessa questão, letra C. Os outros precisam de idades diferenciadas. Então, por exemplo, para você ser vice-prefeito, é necessário ter quantos anos mesmo? Você lembra? É necessário ter 21 anos. O outro cargo que temos aqui, juiz de paz, também é necessário ter 21 anos. Na letra D, nós temos prefeito, 21 anos, e letra E, deputado distrital, 21 anos. Ou seja, todos os demais são necessários ter 21 anos. O único que com 20 anos ele pode ser eleito, cargo de vereador. Tranquilo? E aí é importante você fazer aquela leitura ali dentro do artigo 14, no parágrafo 3º das condições de elegibilidade. Quais as idades necessárias para assumir cargos públicos, não é verdade? Podemos aproveitar agora até fazer uma revisão, Quem sabe você não aproveita em outra questão aí. Olha só, com 18 anos você pode ser vereador. Com 21 anos você pode ser o quê? Qualquer deputado, Deputado distrital, federal, estadual. Você pode ser prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. Com 30 anos você pode concorrer ao cargo de governador e vice-governador. E com 35 anos você poderá ser presidente da República, vice-presidente ou mesmo senador da República. Tranquilo? Memorizou isso, na hora da sua prova, qualquer pergunta que ele fizer, você vai acertar, não tenha dúvida. Beleza? Vamos para mais uma questão então? Mais uma questão na sua tela. Sobre os direitos políticos, considere as seguintes assertivas. 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, o militar alistável é elegível, mas deverá afastar-se da atividade. 2. Para concorrer a outro cargo, o prefeito deve renunciar ao respectivo mandato até 7 meses antes do pleito. 3. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 30 dias, contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. 4. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, ser temerária ou de manifesta má-fé. Está correto que se afirma apenas em... Aqui, meu querido, é necessário que você então faça uma análise das assertivas. O comando da questão ele quer que você marque aquela que tem a resposta correta. Então nós vamos fazer um julgamento agora dessas assertivas 1, 2, 3 e 4 para tentarmos descobrir qual que é a nossa resposta, beleza? A assertiva 1, que é a primeira assertiva, ela fala aí da alistabilidade do militar, que é um tema bem interessante,
Costuma ser trabalhado em prova. O que você acha? Ele está certo ou errado? Certamente está certa, né? Está dentro da sua Constituição, está escrito lá, militar com menos de 10 anos, ele tem que se afastar da atividade para concorrer a um cargo eletivo, ok? É o que está escrito na Constituição e é o que está escrito nessa questão. Por isso, a primeira assertiva está correta. E a assertiva 2? O que você acha dela? Ela está certa ou errada? Viu o peguinha sutil ali? Pois é, o cara alterou o prazo necessário para o afastamento. Aqui na questão está dizendo que é 7 meses, mas a Constituição diz que é 6 meses. Então, o prefeito, para concorrer a outro cargo, ele tem que se afastar até 6 meses antes do pleito. Ok? 2, então, está errado. Na 3, ele também faz uma sacanagem para tentar te pegar. Ele fala que o prazo para você impugnar é 30 dias. Está errado. A Constituição fala que o prazo para impugnar o mandato é de 15 dias. Então, se você quiser entrar com essa ação, 15 dias. 3 está errada. A 4 certamente está certa, né? A 4, ela está prevista expressamente no texto constitucional, quando ele fala da ação de impugnação de mandato, que vai tramitar em segredo de justiça. Então, bem tranquilo, questão correta, 4. De forma que nós temos aí 2 assertivas que estão corretas, a 1 e a 4. 1 e a 4 corresponde à letra B de bola dessa questão. Letra B de bola é o nosso gabarito, é a resposta correta. 1 e 4 estão corretas, 2 e 3 estão erradas. Beleza? Viu que legal? Aqui você tem que ter atenção nesse tipo de questão, né? É um tipo de questão muito comum em prova, onde ele pede para você fazer o julgamento e depois pede para você marcar a correta. Fique atento, porque cada detalhe que você não prestar atenção, você pode errar toda a questão. Imagina, se você erra uma assertiva lá em cima, você erra toda a questão. Então, é uma questão que você tem que resolver com muita tranquilidade e concentração. Beleza? Podemos então resolver mais uma? A perda ou a suspensão dos direitos políticos se dará, dentre outras hipóteses, no caso de: letra A, incapacidade civil absoluta. Letra B, prestação do serviço militar obrigatório. Letra C, incapacidade civil ou administrativa relativa. Letra D, condenação em processo administrativo. E letra E, cancelamento da naturalização por sentença passível de recurso. E aí, meu querido, qual dessas alternativas você acredita que está relacionado com perda ou suspensão dos direitos políticos? Uma delas apenas está relacionada a este tema. As outras são pura falácias, né? As outras aqui o cara inventou historinha para boi dormir. Você marcou que letra? Ora, a única letra correta, a única letra que corresponde à perda ou suspensão dos direitos políticos, letra A, incapacidade civil absoluta. As demais assertivas não têm nada a ver com o tema. As demais assertivas é uma enganação para tentar desviar a sua atenção. Beleza? Quem marcou letra A, então parabéns. Essa é a resposta correta. Tranquilo? Vamos para mais uma? Mais uma questãozinha na sua tela. O partido político PAAEE só poderá registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral após: letra A, adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil. Letra B, receber recursos do fundo partidário de qualquer origem. Letra C, prestar contas à Justiça Eleitoral e aos demais partidos políticos. Letra D, prestar contas à União e à respectiva unidade federal. E letra E, demonstrar à Justiça Eleitoral que não é mantido por organização paramilitar ou não. Diante dessas alternativas que nós encontramos nessa questão, qual que é a resposta correta? Perceba que ele te deu ali no comando da questão toda a diretriz para você responder. Ele falou assim, olha, o partido político ele tem que ir lá no TSE registrar a sua criação. Beleza, mas antes disso a Constituição prevê que ele tem que fazer uma coisa. E o que ele tem que fazer? Né? Chega a ser cômico as alternativas que estão previstas aqui, não é verdade? Por exemplo, receber recursos de fundo partidário de qualquer origem. Para tudo. A Constituição não colocou esse dispositivo. Ou mesmo prestar contas à União e respectiva unidade federal. Também não tem previsto isso ali. Querido, o que o partido faz antes de registrar o seu partido no TSE? Ora, só existe uma alternativa correta. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil. Resposta correta, letra A. Pô, Daniel, mas essas questões estão simplesinhas, por quê? Para mostrar para você que existem questões simples. Existem questões que, se você decorou o texto constitucional, você não vai ter dificuldade alguma. Vai chegar na prova, vai reproduzir aquilo que você memorizou. Beleza?
Essa é a minha dica de estudo para você. Memorize, repita, leia várias vezes a mesma coisa. Isso vai ficar tudo impregnado na sua mente, na hora da prova você vai ter sucesso, ok? Vamos para mais uma questão? Próxima questão na sua tela. Conforme previsão expressa contida na Constituição Federal, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, sendo correto afirmar que: letra A. Lhes é vedada a utilização da organização paramilitar, salvo no interesse pontual da comunidade ou da região que representa. Letra B. Após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos na junta eleitoral mais próxima de sua sede. Letra C. Lhes é vedada a autonomia para definir o regime de suas coligações eleitorais, como obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Letra D. Após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. E letra E. Lhes é assegurada autonomia para definir sua organização com obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Nesta questão aqui, o que nós temos que descobrir é exatamente qual das alternativas representa algo de fato previsto no texto constitucional, ali no artigo 17, quando ele trabalha com os partidos políticos, tá? Então existem 4 alternativas que estão falando alguma coisa errada e uma que está correta segundo o texto constitucional, beleza? Vamos analisar cada uma delas. A letra A, você marcou certo ou errado na letra A? A letra A você tem que ter marcado errado, não é verdade? Por quê? Porque a letra A ele fala que é vedado a organização do partido político com organização paramilitar, salvo em situações pontuais, como se a Constituição tivesse ressalvado alguma hipótese. A Constituição veda de forma completa a associação entre partido político e organização paramilitar, ok? Então, letra A está errada. A letra B também contém um erro bem interessante. E esse é um tipo de erro que pega o aluno. Ele fala que depois que ele constitui o partido político, cria a personalidade jurídica dele na forma da lei civil, ele deve registrar este partido junto à junta eleitoral mais próxima da sua sede. Querido, isso está errado. E por que está errado? Porque a Constituição determina que o registro ocorra junto ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ok? Então, letra B também é uma questão errada. A letra C, é possível nós encontrarmos aqui 2 erros pelo menos. Primeiro, ele fala que o partido não tem autonomia para tudo, exatamente contra o que está previsto na Constituição. A Constituição dá para o partido autonomia para se organizar e organizar a sua estrutura. O outro erro é porque ele diz que é obrigado a haver a vinculação entre as candidaturas nacional e estadual. Então isso aí também está errado. A Constituição, ela libera, ela permite e ela diz que não é necessário haver essa vinculação, ok? Então, letra C também é uma questão errada. A letra D certamente é a nossa resposta, pois ele reflete o que está previsto no artigo 17, quando diz que o partido político, após ser criado, após adquirir a sua personalidade jurídica, deve registrar-se junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Letra D é a nossa resposta. A letra E é uma questão engraçada. Ele repete o que estava previsto aí na letra C, só que agora ele diz, olha, é permitido, tem autonomia, mas é obrigado a haver vinculação. Ou seja, o candidato desatento, o que ele faria? Ele falou, putz, a resposta deve ser a C ou a E, porque ele só mudou um detalhe. Bisonho, bisonho. Né? A resposta é a letra D de dado, a única resposta correta. Tranquilo? Beleza nessa questão? Vamos para mais uma? Mais uma questão na sua tela, então. No que concerne aos partidos políticos, nos termos da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que, letra A, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, registrarão seus estatutos no Tribunal Regional Eleitoral. Letra B, o funcionamento parlamentar, de acordo com a lei, é um dos preceitos a serem observados no caso de fusão de partidos políticos. Letra C, os partidos políticos têm acesso gratuito e ilimitado ao rádio e à televisão. Letra D, a extinção de partido político é livre, não estando subordinada à prestação de contas à Justiça Eleitoral. E letra E,
Os partidos políticos poderão receber recursos financeiros de entidade estrangeira. Questão muito interessante essa aí, onde nós temos que buscar a alternativa correta. Qual que é a única alternativa que corresponde ao previsto no artigo 17 da Constituição Federal? Vamos analisar então cada uma dessas assertivas. A letra A, aquele tipo de erro muito colocado em prova, né? Inclusive resolvemos uma questão agora há pouco, onde eu traria um erro semelhante. Então, o partido político, depois que ele cria a sua personalidade jurídica, ele tem que registrar-se. Registrar-se aonde? Segundo a Constituição, no Tribunal Superior Eleitoral. Aqui ele falou que era no TRE. Está errada essa questão, não é verdade? Cuidado, gente. É nos detalhes que estão os pequenos erros que podem atrapalhar o seu resultado, tá? Então tem que prestar bastante atenção nesses detalhezinhos aí. A letra B diz que o partido político ele tem que observar o funcionamento parlamentar. É isso que a Constituição diz, não é? A Constituição diz que o funcionamento parlamentar ele vai ser regulamentado em legislação própria. Então, isso é um dispositivo vinculado aos partidos políticos. Letra B é a nossa resposta correta. Vamos ver agora o que as demais têm de errado. A letra C diz que os partidos políticos têm acesso gratuito e ilimitado ao rádio e à televisão, querido. Gratuito até que vai, que nós sabemos, pois é aquele período do período eleitoral onde nós temos que assistir todos os dias esse programa gratuito. Agora, ilimitado, ninguém merece, não é verdade? Então, letra C, resposta incorreta, ok? A letra D joga lá no finalzinho um erro dizendo que partido político, já que ele tem autonomia, não precisa prestar contas à Justiça Eleitoral para tudo. Esse é o grande terror do partido político, ter que prestar contas à Justiça Eleitoral. Exigência constitucional. Letra D, errada. A letra E diz que partido político pode receber auxílio estrangeiro, financiamento estrangeiro, para tudo. A Constituição ela garante a autonomia do partido político e, para preservar a soberania nacional, proíbe que partido receba incentivos ou qualquer outro tipo de ajuda estrangeira, principalmente financeira, ok? Então, gente, a única alternativa correta nessa questão aqui é a letra B de bola. Tranquilo? Beleza aí? Veja que a questãozinha é bem bacana, com vários temas de partido político aí. Mais uma na sua tela. Plínio, filiado a partido político e brasileiro de reputação ilibada, que acabara de completar 20 anos de idade no mês de junho de 2008, efetuou seu alistamento eleitoral na circunscrição eleitoral do município de Caju, onde mantinha seu domicílio. A sua intenção era a de concorrer ao cargo de prefeito no município de Margarida, nas eleições daquele mesmo ano, posto que frequentava a faculdade na referida cidade e era presidente do diretório acadêmico, sendo conhecido e amado pelos colegas de faculdade e pela maioria dos habitantes da região, com grandes chances de vencer as eleições. Porém, sua candidatura ao referido cargo foi barrada, porque não preenchia os requisitos de: letra A, idade mínima de 25 anos de idade e domicílio eleitoral referente a um período de 2 anos. Letra B, idade mínima de 21 anos de idade e de domicílio eleitoral na circunscrição do município de Margarida. Letra C, domicílio eleitoral na circunscrição do município de Margarida e de idade mínima de 30 anos de idade. Letra D, pleno exercício dos direitos políticos e de idade mínima de 30 anos de idade. E letra E, pleno exercício dos direitos políticos e idade mínima de 25 anos de idade. Essa questão é uma questão muito interessante. É uma questão que traz um caso concreto, um caso concreto de direitos políticos, onde Plínio ele tem uma determinada idade e ele quer concorrer a um cargo político. Então aqui nós temos os dois focos da nossa atenção, São os dois pontos onde você tem que mirar a sua atenção que vai te levar ao sucesso da resposta correta. Primeiro, qual que é a idade de Plínio? Plínio tem 20 anos. Ora, se ele quer concorrer ao cargo de prefeito, tem que ter 21. Então já achei o primeiro problema que Plínio enfrenta. Ele não tem idade mínima para ser prefeito. Beleza. O segundo problema que Plínio tem é porque o alistamento eleitoral que ele fez foi em um município. E ele quer concorrer ao cargo em outro município, sendo que a Constituição exige como condição de elegibilidade que o indivíduo que quer concorrer ao cargo político, que ele tenha domicílio eleitoral no município ou no local onde ele quer concorrer. Ora, se Plínio não tem domicílio eleitoral no município onde ele quer concorrer ao cargo de prefeito, nós então temos aí duas falhas na candidatura do Plínio. Qual que é? Falta a idade mínima de 21 anos e ele não tem domicílio eleitoral
no município onde quer concorrer. De forma que a única resposta correta e possível nessa questão é a letra B de bola. Falta-lhe idade mínima de 21 anos e falta-lhe domicílio eleitoral no município onde ele quer concorrer. Tranquilo? Questãozinha bem bacana, caso prático, onde você tem que dar aplicabilidade ao texto constitucional dentro dessa situação aqui. Beleza? Vamos para mais uma questão na sua tela. Pedro, governador em exercício no estado X, pretende concorrer ao cargo de presidente da República. Neste caso, Pedro, letra A, deverá renunciar ao respectivo mandato até 3 meses antes do pleito. Letra B, deverá renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Letra C, deverá renunciar ao respectivo mandato até 2 meses antes do pleito. Letra D, deverá aguardar o final do seu mandato, sendo vedada a renúncia com este objetivo. E letra E, poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, não havendo limite constitucional pré-estabelecido. Querido, aqui nós temos uma situação também muito clara, muito simples, texto da Constituição Federal, só que aqui tem um caso concreto, onde você vai dar aplicabilidade. O cara é governador, ele quer concorrer a outro cargo. Ele quer concorrer a outro cargo. Ora, a Constituição afirma, para concorrer a outro cargo, é necessário para os membros do Executivo que eles se afastem do cargo que eles ocupam. O grande tchan dessa questão é o quê? Quanto tempo, Daniel, ele precisa se afastar? A Constituição diz até 6 meses antes do pleito. Então, até 6 meses antes do pleito tem que se afastar. Resposta correta, letra B de bola. Tranquilo? Questãozinha bem bacana para você memorizar o texto constitucional, não é verdade? Então vamos para mais uma questão aí na sua tela. E agora nós vamos resolver questões que são de certo e errado. Então eu vou ler a assertiva, você vai julgar se ela está certa ou se ela está errada. Beleza? O alistamento eleitoral e a candidatura a cargos eletivos são vedados aos analfabetos. Certo ou errado? Querido, questãozinha muito bacana. Esse tema de analfabeto sempre é bom em prova, né? Então, essa questão está errada. E por que ela está errada? Porque o analfabeto é uma figura peculiar. A Constituição permite que ele se aliste eleitoralmente, ou seja, que ele vote, e não permite que ele seja eleito. Então, nós temos aqui 2 situações. Ao analfabeto é vedada a candidatura, mas a ele é permitido o alistamento eleitoral. Então, são essas 2 situações que você tem que sempre lembrar na sua prova. Por isso que essa questão está errada. Beleza? Mais uma questão? Mais uma então aí, com você na sua tela. A soberania popular é exercida em regra por meio da democracia representativa. A Constituição Federal Brasileira consagra também a democracia participativa, ao prever instrumentos de participação intensa e efetiva do cidadão nas decisões governamentais. Certo ou errado essa questão? Essa já é uma questão mais bacana, doutrinária, uma questão que requer de você um conhecimento mais aprofundado do tema. Então, olha só, quem adquire o nosso material com certeza vai encontrar essa informação lá, tá? E o que eu sempre digo? Democracia brasileira. Como é que ela é? Olha, democracia é exatamente a forma que representa a participação popular nas decisões governamentais. A democracia é o conhecido regime de governo adotado no Brasil, em que o povo participa diretamente ou indiretamente das decisões políticas. Isto também é leitura do texto constitucional, onde está previsto no parágrafo único do artigo 1º da Constituição que todo o poder emana do povo, que o exerce de forma direta ou indireta. A questão está respondida. Essa questão está certa. Ela está certa porque a democracia brasileira, por ser representativa e participativa, ela permite que o cidadão participe de forma direta ou indireta da vontade política do Estado, das decisões governamentais. Ok? Isto é a característica marcante da democracia brasileira, conforme prevê a questão. Beleza? Então a questão corretinha. Mais uma questão então na sua tela. Apesar de a Constituição Federal estabelecer que todo o poder emana do povo, não há previsão no texto constitucional de seu exercício diretamente pelo povo, mas por meio de representantes eleitos. Acabei de explicar para você, não é verdade? Acabei de explicar para você que a democracia brasileira se exerce de forma direta ou indireta. Então, existe sim uma forma de exercício direto dos direitos políticos pelo povo. Resposta, então, dessa questão, ela está errada.
Está errada, pois a Constituição permite a democracia de forma direta ou indireta. Beleza? Mais uma aí. O cidadão com um pouco mais de 70 anos de idade, alfabetizado e portador de título eleitoral, é obrigado a votar. Certo ou errado essa questão? Querido, cidadão com mais de 70 anos, ele vai incidir numa regra específica dentro do texto constitucional. E a ele é facultado o direito ao voto. Exatamente, facultado o direito ao voto. Por isso a questão está errada. Maior de 70 anos, já votaram muito. Agora tem que descansar, não é verdade? Então, essa aí está errada. Mais uma questão para você. Um cidadão com 18 anos de idade, boliviano, naturalizado brasileiro, não pode candidatar-se a vereador em uma pequena cidade do interior de um estado brasileiro, por faltar-lhe a capacidade eleitoral passiva. Eu acho linda essa questão. Eu acho linda porque ele traz vários elementos para tentar distrair a atenção do candidato. Primeiro, fala que o cara tem 18 anos. Você, opa, beleza. Depois ele fala que ele é boliviano. Aí você, boliviano. Depois ele fala que naturalizou. Pronto, resolvida a questão. Se ele é naturalizado, ele é brasileiro, não me importa o que ele seja lá fora. Se ele é brasileiro, naturalizado e tem 18 anos, ele pode ser vereador? É lógico que sim. Esse é o requisito, idade de 18 anos para ser vereador. Beleza? Então essa questão está errada. Vamos mais uma? Mais uma questão para você. Ao governador de determinado estado da federação que pretenda candidatar-se a deputado federal nas próximas eleições, não se exigirá a desincompatibilização do cargo, visto que se trata de eleição para outro cargo público. Ora, meu querido, é exatamente nessa situação que tem que haver a desincompatibilização. É exatamente para concorrer a outro cargo público que você precisa se afastar do seu cargo até 6 meses antes. Questão errada. Viu como é que é simples? Viu como é que é tranquilo? Leia o texto constitucional, leia tudo, tá? Gente, direitos fundamentais, você tem que ler do artigo 5º ao artigo 17, tudo. Leia tudo porque tudo é passível de cair na sua prova. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Então, nos encontramos em breve num próximo encontro. Um abraço para você.